sou a professora Rose e hoje nós vamos ver como fazer um conto infantil. Olha só, você sabe que tem pessoas que acham que é muito fácil fazer conto infantil porque criança aceita qualquer coisa, mas não é bem assim. As nossas crianças são muito exigentes, tá? São críticas também e elas não aceitam qualquer coisa não. É muito importante usar de alguns critérios para ajudar que a criança aceite a leitura, tá? Eu vou te dar algumas dicas. Dica número 1, leia histórias infantis. Leia muitas histórias infantis. Tem pessoas que acham que já passaram da idade e não leem as histórias infantis. Mas como que elas vão produzir as histórias infantis se elas não leem? Se elas não veem os esquemas necessários para escrever uma história infantil? Como? 2. Você tem que saber para qual tipo de leitor você está escrevendo. Sabe por quê? Porque se for uma criança que ainda não sabe ler, então as imagens têm que tomar mais conta do papel. Agora, se for uma criança já alfabetizada, pode assim ter imagens e ter escritas na mesma proporção. 3. Tem autores que limitam o vocabulário das suas escritas. Não escrevem palavras novas ou um pouco difíceis. Sabe por quê? Porque eles acham que a criança não vai entender. Mas lembre-se, tudo que a criança aprende nos seus primeiros anos fica mais difícil de aprender depois. Então são os primeiros anos que facilitam esse aprendizado de palavras novas, tá? Então não tenha medo de colocar palavras novas dentro da sua escrita, tá? 4. Você sabia que é importante você escrever uma história infantil com o protagonista sendo infantil também? Sabe por quê? Porque a criança, quando lê, ela gosta de se colocar na história. E se ela é criança, ela gosta de ver o personagem principal criança também. Porque, afinal, a criança que vai desenvolver aquela aventura toda, o leitor, que é a criança também vai gostar de desenvolver aquela aventura. E se o personagem principal pode, ela também vai poder. 5. Sabe o que é bom colocar também? Se o protagonista é criança, então você arrume uns amiguinhos para o protagonista, para vivenciar aquela aventura junto com o protagonista. A criança que está lendo, ela vai se ver ali. E se ela se vê como protagonista e os amiguinhos estão ajudando o protagonista, ela vai ver o sentido da palavra companheirismo. E o conflito? Será que é legal ter conflito numa história, num conto para crianças? Claro que é! Tem escritores que acham que não deve ter obstáculos, que não deve ter conflito dentro do conto. Mas tem que ter, sabe por quê? Fica muito sem graça. A criança gosta de desafios, ela gosta de obstáculos, porque ela quer testar os seus limites. Que graça teria a Cinderela sem a madrasta? Que graça teria a Branca de Neve sem a bruxa? Não é? Então tem que ter conflito. Você pode falar comigo se você gostou ou não, se eu te ajudei com as dicas? Ah, legal, fico aguardando a sua resposta. Fica com Deus. Tchau!